nós estaremos fazendo menção do versículo de número 32, Lucas, capítulo de número 22, e nós estaremos fazendo menção do versículo de número 32 e depois do versículo de número 54. E se você já encontrou as páginas da Bíblia Sagrada, eu te convido a você se colocar sobre os seus pés. Lucas, capítulo de número 22, nós estaremos fazendo menção do versículo de número 32 e o versículo de número 54. Quem achou, diga amém. Amém. O sonoplasta, se tiver uma anestesia aí e você aplicar ela, eu vou ficar muito agradecido. Glória a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 32 diz assim: os irmãos encontraram? Amém. Glória seja dada no nome do Senhor. Diz assim: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Versículo de número 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Amém, meus irmãos? Amém. Pedro seguia de longe. Os irmãos podemos assentar. Glória seja dada no nome santo do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos nessa noite diante de uma palavra linda, poderosa, uma palavra que vem aos nossos corações essa noite. E sempre quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu peço a Deus que Deus nos revela a sua palavra. Eu peço sempre ao Senhor que Ele abra o tapete da revelação da sua palavra. Até porque, meu pastor Marcos, nós entendemos que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E se ela se renova a cada manhã, irmãos, quando você lê ela pela manhã e quando você vai ministrar ela à noite Deus quer te trazer algo diferente. Porque pela manhã, quando você acorda, é de uma maneira. Só que quando você vai chegar no culto à noite, Deus tem aquela palavra para o seu coração de uma forma diferente e de uma forma sobrenatural. Mas o que importa para nós é que a palavra de Deus, ela vai vir aos nossos corações de uma forma diferente. Quando eu leio essa página da Bíblia Sagrada de Lucas, no capítulo de número 22, nós encontramos aqui, meus irmãos, o versículo de número 31. Eu acho muito interessante esse versículo, porque a Bíblia diz que Jesus ele traz para Pedro uma advertência. Jesus chega diante de Pedro e começa a advertir Pedro para algo que poderia acontecer no decorrer da sua caminhada. Pedro agora começa a ser alertado por Jesus acerca do seu ministério, acerca da sua caminhada, acerca do seu percurso na fé. E foi que quando Jesus fala para Pedro no versículo 31, a Bíblia diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, porque ele queria te peneirar como trigo. E aí a Bíblia diz que no versículo de número 22, Jesus fala: porém eu roguei o Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Versículo de número 31, Simão, Simão. E quem é Simão? É Pedro. E quem é Pedro? O discípulo de Jesus. E quem é o discípulo de Jesus? Um dos seguidores de Jesus. Mas agora Jesus chega para Simão e fala: Simão, Simão, eis que Satanás o acusa toda a tua alma, aquele que está 24 horas para te acusar, para te condenar, para te vilipendiar. Ele queria se andar contigo, ele queria brincar com a tua fé, ele queria brincar com o teu ministério. Só que antes que a tua fé desfaleça, porque eu sei, Pedro, que você ainda não está preparado. Eu sei, Simão,
irmão, que se Satanás tentar te acusar, te afrontar, te apedrejar, você não vai estar pronto. Então, antes que você não esteja pronto, porque eu sei que quando Satanás, irmão, nos acusa, nos afronta, nos persegue, se nós não estivermos preparados na nossa caminhada, nós iremos nos sucumbir. E se nós iremos nos sucumbir, quem é que vai interceder por nós? Quem é que vai rogar por nós, Josemã, se nós não estivermos preparados? E aí a Bíblia diz, irmão, que Jesus, quando chega para Simão e fala isso, Jesus fala: Simão, Simão, Satanás me pediu ordem, Satanás queria peneirar você como um trigo. Só que sabe o que foi que eu fiz? Eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Aleluia. Irmão, aqui eu aprendo, pastor, que o nosso ministério é guardado, é sustentado, não tanto pelas nossas orações, mas é porque, meus irmãos, tem alguém que está intercedendo por nós, para que a nossa fé não desfaleça. Tem alguém que está intercedendo por esse ministério, para que a nossa fé não desfaleça. Tem alguém que está intercedendo pela sua vida, para que você continue firme na caminhada. Tem alguém que está orando por você, para que você não venha desanimar. Tem alguém que está intercedendo por você, para que você venha caminhar firme na presença do Senhor. Tem alguém que está intercedendo por você, para que a tua fé não desfaleça. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós enfrentamos dias difíceis da caminhada na terra, enfrentamos dias da nossa caminhada que nem força para interceder nós temos, enfrentamos dificuldades da nossa fé, pastor, que nem vontade de orar nós temos. Aí Jesus fala: Simão, eu estou intercedendo por você, eu estou orando por você, eu estou colocando você de joelho na presença do Pai, para que a tua fé não desfaleça. Porque, irmão, a missão de Satanás é que nós viemos desanimar a nossa caminhada, mas a missão do Espírito Santo de Deus é de interceder por nós, pastor, com gemidos e despedidos. Esse dia eu estava conversando com um colega e falei: olha, se eu dependesse de pregar com autoridade, com unção, com graça, com poder, a revelação da palavra, se eu dependesse muitas vezes das minhas orações, eu não iria para lugar nenhum. Mas sabe por que eu estou de pé? Porque eu tenho, pastor, uma esposa que ora por mim. Sabe por que eu estou de pé? Porque eu tenho um pastor que intercede por mim. Sabe por que eu estou de pé? Porque eu tenho o Josemã que intercede por mim. Sabe por que eu estou de pé? Porque eu tenho, pastor, alguém na fé que está intercedendo por mim, dizendo: pastor Deus, usa o pastor Giovanni, Deus, traz o diácono Giovanni para pregar aqui, Senhor, usa ele com poder e graça na ministração da palavra, Senhor, usa o preletor Giovanni com autoridade, Senhor, eu oro por ele para que o Senhor usa, para que ele possa continuar pregando com autoridade. Irmão, tem alguém intercedendo por você, tem alguém que está orando por você. Você sabe por que você não desiste? Você sabe por que você não desanima? Você sabe por que todos os dias você está na presença de Jesus? Sabe por quê? Porque tem alguém que está intercedendo por você. Faz uma análise da sua vida e observa: se você dependesse das suas orações, como que estaria o teu ministério? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou: olha, irmão, rogai-vos uns pelos outros. Os irmãos que têm mais força espiritual intercedem por aqueles que estão mais fracos. Mas Paulo nos traz essa advertência, irmão, que nós devemos orar e interceder uns pelos outros. A Bíblia diz que os santos se comunicam com os santos as suas necessidades. Aleluia, Deus. Simão, eis que Satanás nos reclamou para vos peneirar como trigo. Os irmãos já peneirou o trigo? Vocês já observaram como que é peneirar o trigo? Hein, Josemã? A gente que é lá no meio da roça entendemos muito bem acerca disso. Só que o que eu aprendo nessa palavra, meu pastor Marco, é que Satanás não tem autoridade nenhuma de tocar no teu ministério
ministério pode saber. Jesus permitiu. Porque a Bíblia diz que Jó, ele foi perseguido. Jó, ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E Satanás falou: Senhor, ele só é isso porque ele tem tudo. E aí Deus vai lá e dá ordem: vai, toque em tudo que ele tem, só não na vida de Jó. Irmão, Satanás não tem autoridade nenhuma sobre nós se de Deus não for dada. Satanás não tem poder nenhum para te tirar da presença de Jesus, sendo que você está debaixo de oração. Jesus intercede por Pedro. Quando ele intercede por Pedro, pastor, ele falou: olha, ele queria se peneirar como trigo, mas eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, tu fortaleces os teus irmãos. Irmão, se Satanás perseguisse Pedro aqui, ele iria continuar firme ou não? Eu creio que não. Por quê? Base bíblica. Jesus fala: Pedro, quando tu te converter, tu vai fortalecer os teus irmãos. Então aqui, pastor, nós entendemos que Pedro ainda não era convertido, irmão. Pedro ainda precisava se converter, porque quando Pedro se convertesse de verdade, ele iria fortalecer os seus irmãos. Aleluia, Deus. Se Satanás peneirasse Pedro como trigo, Pedro não iria ficar firme. Pedro iria se sucumbir. Aí Jesus vai lá e intercede por Pedro, coloca Pedro debaixo da oração, e Jesus dá uma outra advertência para Pedro: eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro tinha fé, só que Pedro ainda não era convertido. Tem como os irmãos entender isso? Pedro tinha fé, só que Pedro ainda não era convertido. Porque Jesus fala: para que a tua fé não desfaleça. Irmão, ter fé é uma coisa, e ser convertido é outra coisa. Porque tem pessoas, pastor, que tem fé, mas ele não é convertido, ele está convencido. Ele se convenceu, mas ele não se converteu. E há uma diferença muito grande de convenção e converter. Está entendendo? Porque quando a gente faz uma convenção, é uma mudança de rota. Está entendendo? Eu estou indo de carro aqui, mas tem uma rotatória ali na frente. Eu vou fazer uma convenção na rotatória e vou mudar a minha rota. A minha rota era para vir para aqui, mas eu poderia fazer uma convenção na rotatória e lembrar de algo que ficou em casa e eu mudar a minha rota. Por quê? Porque eu fiz uma convenção. Pedro caminhava com Jesus, mas Pedro ainda precisava ser convertido. E o que é conversão? Mudança de rota. Não significa que só porque está ao lado de Jesus ele tem fé e ele é convertido. Exemplo de Pedro. Pedro andava com Jesus, Pedro estava ao lado de Jesus, só que Pedro ainda não era convertido. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas ainda não é convertido. Tem pessoas que estão caminhando com Jesus, mas ainda não é convertido. E aí ainda falta se converter. Ainda falta uma mudança de vida, uma mudança de rota na sua vida. Ou você é ou você não é. Ou você é crente ou você não é. Ou você é convertido ou você não é. Porque a Bíblia diz que nem todos que estão em Israel é israelita. Jesus falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. E o que é isso? São pessoas que estão na fé, são pessoas que estão na caminhada, mas não estão sendo convertidos. Tem pessoas que estão com Cristo, mas estão igual Pedro, pastor. Ainda falta se converter, irmão. Porque tem de crente em nosso meio que ainda falta se converter a Cristo verdadeiramente. Tem pessoas que não conseguem abrir mão do que
Pedro a ele falta ainda se converter. Porque o Espírito Santo nos convence, mas quem se converte é nós. A missão, Josemã, de se converter não é do Espírito Santo, é nossa. A missão de te convencer é do Espírito, mas a missão de se converter é sua. Ou é ou não é? Até quando cocheareis em dois pensamentos? Se é Deus, seria Deus. Se é Baal, seria Baal. Quer dizer, são crentes que estão cocheando em dois pensamentos. É base bíblica, não é Bíblia. E quem fala isso? Elias. Até quando cocheareis em dois pensamentos? Por quê? Porque o povo adorava a Deus pela manhã, à noite adorava Baal. Adorava a Deus à noite e pela manhã adorava Baal. Cocheando em dois pensamentos, vivendo uma dubiedade no cristianismo. Está entendendo? O que tem de crente, irmão, que tem duas verbalizações. Aqui dentro ele tem uma verbalização de crente, de servo, de homem de Deus, de cooperador, de pastor, de servo, de base. Mas e lá fora? Está entendendo? Aqui dentro ele te chama de vaso, de terra, de mando. Todo mundo entende esse idioma que são nossos. Lá fora ele te chama de cara. Lá fora ele chama Jesus de cara. E Jesus não é o nosso cara, ele é o nosso Senhor. Então tem pessoas que ainda precisam se converter, porque chamar Jesus de cara está faltando tomar vergonha e se converter verdadeiramente. Porque Jesus ele não é o cara, ele é o nosso Senhor. Só que tem pessoas que têm duas verbalizações, tem duas vidas. Aqui dentro é uma, lá fora é outra. Na escola é outra, no trabalho é outra. Ou é ou não é? Aí a Bíblia diz, pastor, é a Bíblia, irmão. A Bíblia diz assim, que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Não diz? Então quem convence é o Espírito. Olha, não faz isso. Olha, não faz isso. Ó, você é servo de Deus, não faça isso não, isso aqui vai errado. Você vai fazer se você quiser, mas ele está te convencendo, ele está te falando que é errado. Só que tem gente que vê o ele e vai para cima. E Salomão pede para fugir. Está entendendo? A Bíblia diz, irmão, que nós temos que fugir da aparência do mal. O que é eu fugir? É o Espírito Santo falar para mim, isso aqui é errado, ele me convenceu. Agora eu que tenho que tomar a decisão. Peraí, ele me falou que é errado. Então eu, como servo de Deus, não posso fazer. Aí o profeta Jeremias, se não me fala a memória de Lamentação, ele fala bem assim, ó: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Aleluia, Deus. Está entendendo que quem se converte é nós? Tem crente, pastor, que a gente vai bater a cabeça, mas ele não se converte. Tem crente que nós vai corrigir ele o tempo todo, irmão, não faz isso, irmão. Irmão, isso aqui está errado. E ele não se converte, irmão. Ele continua no erro. Ele não para. Sabe por que ele não morre, ele não desiste? Porque tem alguém intercedendo por ele, e na hora certa Jeová pega ele. Mas pega. E uma hora certa ele vai se converter. Porque eu me converti. Quem me conhecia outrora antes sabia quem eu era, ele sabe hoje quem eu sou e vê que a transformação é verdadeira e que a libertação é genuína. José não me conheceu outrora, então ele vê que a mudança houve uma convenção. Está entendendo? Porque o que eu fazia antes outrora, se eu estou com Cristo, eu não posso fazer mais. E Paulo fala isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que Paulo quer dizer? Você pode fazer o que você quiser, mas te convém fazer? Vai ser edificante para você fazer isso? Porque tem pessoas, irmão, que ele acha que está servindo a Deus, mas não está. Tem pessoas que ele acha que está fazendo a vontade de Deus, mas não está. Olha o que Pedro fala, deixa eu voltar para a Bíblia. Eu, porém, roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converter, tu fortalece os teus irmãos. Dá o que entender que Pedro ainda não era convertido. Porque se
converter não é nome comum, é Cristo que está falando. Pois tu, quando te converter, tu fortalece seus irmãos. Então Pedro ainda não era convertido. Só que houvesse na vida de Pedro, pastor, uma alta confiança muito grande na vida de Pedro. E é isso que é o perigo, irmão. A alta confiança é achar que faz e não faz, é achar que é, mas não é. Pedro tinha essa alta confiança. Nós podemos ver aqui que Pedro ele fala assim, olha, ele porém respondeu, quem respondeu? Pedro. Ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aí, peraí, Jesus fala que Pedro não está pronto, que Pedro ainda vai se converter. Aí Pedro vai lá e fala assim, eu estou pronto. Os irmãos estavam observando? Jesus está dizendo, Pedro, quando tu te converter, tu vai fortalecer teus irmãos. Aí Pedro fala assim, ó, Senhor, eu estou pronto. Aí eu te faço uma pergunta, quem é que está mentindo? É Jesus ou é Pedro? Porque Pedro não está dizendo que está pronto. Jesus está dizendo, pastor, que Pedro ainda iria se converter. Jesus está dizendo que Pedro ainda não está pronto. Porque quando ele estivesse pronto, ele iria fortalecer os irmãos. E aí Pedro, a alta confiança de Pedro era tanta que Pedro fala, Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão quanto para a morte. Obrigado, meu irmão. Depois eu te dou um cheiro. Você está muito bonito. Aí, irmão, Pedro fala, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Alta confiança. Ele não estava pronto. Aí o que Jesus falou? Mas Jesus lhe disse. Aí quando Jesus fala, Pedro, tu não está pronto. Pedro fala, Senhor, eu estou pronto. Aí Jesus vai lá e apela para o canto do galo. Porque Pedro está debatendo com Jesus, dizendo que está. Jesus está dizendo que ele não está. Aí Jesus fala, mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, me negarás que me conhece antes que o galo canta. Já que você está dizendo que está pronto, eu estou te dizendo que você não está. Só que você está teimando dizendo que está pronto. Ainda essa noite, antes que o galo canta 3 vezes, antes que o galo canta 3 vezes tu me negará. Porque João fala que o galo cantou 2 vezes. Então João fala, antes que o galo canta 2 vezes, 3 vezes tu me negarás que me conhece. Aí o que eu vejo em Pedro? Ele dizendo que estava pronto. Jesus dizendo, Pedro, tu acha que está pronto? Tu tem essa convicção que está pronto? Ainda esta noite tu vai me negar 3 vezes que me conhece. Eu imagino Jesus falando para Pedro, eu não vou debater com você não. Só que ainda esta noite tu me negarás que me conhece. E aí o que eu acho mais interessante, irmão, é que Pedro, ele tem aquela teimosia de dizer que estava pronto. E aí a Bíblia diz que Jesus agora vai para o jardim do Getsemane. Jesus é preso. Os homens vêm e prendem Jesus. Jesus agora está sendo translevado para ser julgado. E aí o que Pedro começa a fazer? Quem achava que estava pronto, quem achava que disse que estava pronto para ir tanto para a prisão quanto para a morte, quando vê Jesus sendo preso, Pedro começa a seguir Jesus de longe. Pedro poderia estar lado a lado com Jesus, mas Pedro começa a seguir de longe. Só que antes de Pedro começar a seguir Jesus de longe, primeiro degrau da queda de Pedro, autoestima. Segundo degrau da queda de Pedro, agiu de modo carnal quando deveria não agir. Cortou a orelha de Malco. E quem era Malco? Então agiu de modo carnal. Tirou a espada da cintura e usou no momento em que não deveria ser usada. E outra coisa, se esconde atrás da mentira. Porque Pedro conhecia Jesus.
Só que quem segue Jesus de longe, pastor, tem facilidade de negar a Cristo na sua caminhada. Quem está seguindo Jesus de longe tem facilidade de negar a Cristo diante de uma vendedora de púrpura. Quem está seguindo Jesus de longe tem facilidade de negar a Cristo diante dos primos de mal. Porque o primo de mal fala assim: olha, eu te vi lá no horto. Eu estava lá, eu te vi lá no horto. E Pedro fala: eu não conheço. A vendedora de púrpura falou: ele se veste como ele. E aí Pedro fala: eu não conheço. Segunda vez. Aí a Bíblia diz, pastor, que Pedro tem um outro degrau, ele se assenta na roda dos escarnecedores. Quem segue Jesus de longe, Josemã, tem facilidade de sentar na mesa dos escarnecedores. E o Salmo primeiro diz que bem-aventurado é o varão que não senta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmão, sentar na roda dos escarnecedores é negar a Cristo. É negar a Cristo. Porque o que tem de crente que diz que é convertido, e quando senta na roda dos escarnecedores, começa a falar o que não deve. Começa a contar historinha de carochinha e entra no meio dos ímpios. E se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz que Pedro se assentou com os ímpios. Lucas 22, versículo 55. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Quem segue Jesus de longe toma lugar entre os ímpios. Pedro sentou no meio dos ímpios para se aquecer com a fogueira que estava acesa. Negou Jesus. E o versículo 54: então prenderam e o levaram, e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia Jesus de longe. Tem muitos crentes, irmão, que estão seguindo Jesus de longe. Já estou finalizando. Tem muitos crentes que estão sentando na roda dos escarnecedores. Tem muitos crentes que estão se escondendo atrás de muitas mentiras. Tem muitos crentes. Sabe o que é isso? Exemplo de quem está seguindo Jesus de longe. Agora, quem está seguindo Jesus de pertinho, irmão, faltaria tempo de falar. Porque a Bíblia diz, pastor: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando a gente se aproxima de Jesus, irmãos, Ele se aproxima de nós. Não é que Ele está se afastando de nós, é nós que estamos se afastando dEle. E uma vez que nós começamos a seguir Ele de longe, Ele vai ficando distante. Isso é um perigo muito grande, porque a qualquer momento a trombeta pode soar e nós podemos ficar e perder a nossa salvação. Pouco depois vem o outro e diz: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestando: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava dizendo: também este é verdadeiramente, estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizem. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Está entendendo? Quando ele falar, o galo vai cantar. E aí ele lembra da palavra de Jesus, dizendo que ele ainda não estava pronto. E aí a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. O discípulo de Jesus, pastor, só chora amargamente quando ele entende que ele traiu Jesus. O pecado faz isso. Seguir Jesus de longe é um perigo, porque a qualquer momento pode pecar. E no momento que você pecar, você vai lembrar do que Jesus falou. Então, irmão, eu te convido a seguir Jesus bem de pertinho. Vamos cada dia mais nos aproximar do Senhor. Seguir Jesus de longe é um perigo, irmão. Pedro passou por muitas. Tem 8 degraus da queda de Pedro. 8 degraus nesse capítulo. Então, vamos seguir Jesus bem de pertinho. Vamos estar cada dia mais se aproximando do Senhor. Os dias são maus. E seguir Jesus de longe, isso é um perigo muito grave para o nosso ministério. Amém? Amém. Poderiam ter mais pessoas aqui nessa noite, mas muitos que não estão aqui
aqui pode estar correndo risco de estar seguindo Jesus de longe. Amém? Mas o que nós temos que fazer? Mateus 7. Não julgueis para que não seja julgado, porque com a medida que julgares, será julgado. Intercede por ele. Você olha para alguém que está do seu lado e vê que ele não veio hoje no culto, intercede por ele, ora por ele, não julgue, porque hoje em dia, pastor, a maioria das pessoas só querem fazer julgamento acerca da nossa vida. Mas se você interceder para aquele que não pôde estar aqui, no próximo culto, ele estará aqui do seu lado por causa das suas orações. Amém? Então eu quero agradecer a Deus por essa rica e poderosa oportunidade e que Deus possa continuar, pastor, nos abençoando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.